Não há barreiras que o ser humano não possa transpor. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Márcia Valéria. No meu último vídeo, eu disse que contaria uma baita história de superação. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou contar para você a história de Helen Keller. Helen Keller nasceu em 1880 no Alabama, Estados Unidos, e foi a primeira cega surda a conquistar um diploma de nível superior. Isso mesmo, ela se formou em filosofia. Imagine você como era a vida há 135 anos atrás. Quantas dificuldades uma pessoa dita normal tinha que enfrentar. Agora imagina uma pessoa que não enxergava e que nem ouvia. Helen Keller, um extraordinário exemplo de superação, de conquista e de vitórias. Você vai se impressionar com essa história. Como eu disse antes, ela perdeu a visão e a audição com 18 meses de idade. A partir daí, ela perdeu completamente a noção da realidade, a noção do mundo. Ela disse, eu não sabia nem mesmo quem eu era. Eu vivia na total anarquia. Aconselhados por Alexander Graham Bell, os pais da menina foram até a instituição Perks, que é uma instituição que atende até hoje cegos, foram lá para procurar uma professora que pudesse dar educação à menina. A menina, para se alimentar, por exemplo, passava entre a mesa onde as pessoas estavam fazendo a refeição, se alimentando, e pegava os alimentos com suas mãozinhas e colocava na sua própria boca de qualquer maneira. A professora Anne Sullivan chegou à casa dos Kellers quando a menina tinha 6 anos de idade e teve uma baita dificuldade para dar educação à menina, para ensinar as coisas para a menina. Mas ela aprendeu tudo com louvor. O progresso dela era extraordinário. Helen Keller, com 6 anos de idade, já era uma pessoa famosa. Ela conseguiu aprender todas as coisas, inclusive, ainda nessa idade, ela já conseguia entender o significado de palavras abstratas, como amor, obrigada. Com 10 anos de idade, Helen Keller surpreendeu a professora dizendo, ensina-me a falar, porque a professora já havia ensinado a ela o método de soletrar as palavras na mão da menina, e assim ela já entendia as coisas. E ela queria falar, porque ela ficou sabendo de uma menina na Noruega que também era cega e surda e conseguiu falar. E ela também quis falar. E pasme, Helen Keller aprendeu a falar inglês, a sua língua materna. Mais tarde também aprendeu francês, alemão e latim. E ela dizia ainda o seguinte, o alemão é mais fácil do que o francês. Como Helen Keller conseguia entender as pessoas? Ela colocava as mãos nos lábios das pessoas e também na garganta, de acordo com a expressão facial da pessoa e a vibração das cordas vocais, ela conseguia entender o que as pessoas falavam. Aos 10 anos de idade, Helen Keller conheceu o Sr. Cleveland, o presidente dos Estados Unidos. E a partir daí, conheceu os 10 seguintes presidentes da sua época. Ela conheceu também o rei George e a rainha Mary do Palácio de Buckingham, na Inglaterra, que ficaram completamente impressionados com as características, com o desenvolvimento da Helen Keller. Além de se graduar em filosofia, Helen Keller também foi célebre escritora. Ela escreveu 14 livros, traduzidos em mais de 50 idiomas, livros esses vendidos até hoje. Além disso, ela também foi conferencista. Ela subia nos palcos do mundo e falava para plateias enormes. Percorreu o mundo todo angariando fundos para pessoas com deficiência visual e auditiva, ou seja, trabalhando pelo bem das pessoas portadoras de deficiência. Ao longo de sua vida, Helen Keller foi agraciada por vários títulos honorários. Diversas instituições, como a Universidade de Harvard, da Escócia, da Alemanha, da Índia, da África do Sul. Foi nomeada Cavaleiro da Legião da Honra na França. No Japão, com o Tesouro Sagrado.
No Brasil, foi condecorada com a Ordem Cruzeiro do Sul, dentre outras. Inclusive, esteve aqui no Brasil em 1953, a convite do governo brasileiro. Foi membro honorário de várias sociedades científicas e organizações filantrópicas nos 5 continentes. Impressionava a todos que conhecia. Não obstante as suas limitações, era uma pessoa extremamente feliz, amável e dócil. Eu conheço uma pessoa que teve contato pessoal com Helen Keller. Inspira doçura e paz. Helen Keller dizia: não há barreiras que o ser humano não possa transpor. Seu dia começava com a leitura da Bíblia. Depois ela fazia caminhadas, ela também ajudava na rotina da casa, nos afazeres da casa e também costurava. Helen Keller encenou alguns filmes da sua própria vida, inclusive ganhou um Oscar honorário. Uma peça também foi encenada falando sobre a vida dela, muito bem aplaudida pela crítica. Contando essa história, parece que tudo foi muito fácil, não é mesmo? Mas não foi. Helen Keller dizia que, por vezes, algumas coisas tinham que ser repetidas várias vezes para que ela pudesse entender. Mas ela não dava desculpas, ela seguia em frente e conquistou várias coisas. Que tal você e eu nos espelharmos neste brilhante exemplo de superação e conquista? Eu vou terminando por aqui, mas quero deixar para vocês ainda uma linda frase de Helen Keller. Nunca se pode engatinhar quando o impulso é voar.